noite. Pessoal, vou deixar aqui um minutinhozinho para o pessoal entrar. Uma ótima noite para todo mundo. Eu sou Patrícia Galvão, estou em nome aqui do time Amplifica. Ih, Rodrigo, não está me ouvindo? Ah, então tá. Eu estou aqui em nome do time Amplifica. Carla Arena me deu essa missão de trazer hoje essas três colegas maravilhosas que vão apresentar para vocês aqui um pouquinho do que a gente andou trabalhando com o BNCC da computação aí ao longo do último mês. Foi um mês muito corrido, né, meninas? Para a gente poder produzir uns recursos muito bacanas, e aí a gente teve essa ideia de trazê-las para conversar também e trazer um pouquinho de informação para vocês. Então, é um bate-papo, tá? A ideia é que a gente fique bem à vontade. Claro que elas têm um tempo, né? Então eu vou pedir para vocês segurarem as perguntas para a gente não acabar atropelando o tempo das meninas. Então, a gente vai fazer em blocos, né? A Adriana Lopes vai começar. E aí, assim que ela terminar, a gente dá um tempinho, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, mas fiquem à vontade para ir escrevendo aí no chat, que eu vou controlando por aqui, depois eu converso com ela aí no nosso intervalinho, para ela poder responder as perguntas. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Dá um joinha aí para dizer para mim que vocês me ouviram. Boa noite, Edu! Boa noite, Paty. Boa noite, meninas. Adriana, Thaís, Denise. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Acho que das nossas facilitadoras, as três já estão aqui, né? Já. Todas já estão aqui prontas para brilhar. Maravilhoso, muito bom. Deixa eu já ajustar a configuração aqui da sala também para facilitar. Beleza. Ó, a galera tá chegando. Chegando, deixa até mais uns 2 minutinhos para o pessoal chegar. Eu ia pedir isso, porque acho que o RD Station não mandou o e-mail agora, daqui a pouco. E você não consegue mandar, não, agora? Eu vou mandar, acho que Carla já mandou um também, mas eu vou tentar mandar aqui. Então, vamos dar 2 minutinhos para o pessoal entrar. Enquanto isso, gente, coloquem no chat aí para a gente saber de onde vocês estão falando. Tem muita gente nova, né, que... Quem aqui é novo, assim, nunca participou de nada do Amplifica? Tem alguém aí? Escreve no chat aí. Que é a primeira vez, caiu aqui de paraquedas, não conhece a gente. Alagoas, que massa. Nunca fui em Alagoas. Seja bem-vinda, Edione. Quem mais, gente? Coloca aí para mim. Tocantins! Ai, que legal. Seja bem-vindo, Alexandre. Vocês já estiveram com a gente antes? Já conhecem a equipe Amplifica? Ei, Rodrigo, estamos pertinho. Modéstia à parte, gente, Vitorinha é linda. Alexandre, primeira vez por aqui. Seja bem-vindo, Alexandre. Tenho certeza que você vai sair daqui encantado com essas meninas aí, que elas são maravilhosas. Carla, que nome diferente, amei, primeira vez. Já conheço o Amplifica. Perfeito. Tá bom. Edu, você vai me ajudando a permitir o pessoal aí? Vou, pode deixar. Perfeito, porque aí eu tenho medo de acabar me desligando do chat. Uhum. Você quer que eu aguarde mais um pouquinho? Pode ser. Espera. Acho que o 7.5, podemos colocar para gravar e começar. Então tá. Então vamos lá. Pessoal, vou colocar aqui para gravar, porque a gente disponibiliza depois gratuitamente, tá? Para as pessoas. Então, se vocês quiserem fechar a câmera, fiquem à vontade. E vamos lá. Então, vamos convidar agora a Adriana Lopes, nossa querida colega, trabalhou com a gente aí, então, nesse projeto da BNCC da computação, e ela vai trazer aí como que ela aplica os pilares do pensamento computacional na sala de aula. Dri, vou deixar você se apresentar, tá? Porque você fala melhor aí de tudo da sua jornada, conta pra gente e fique à vontade. Pode deixar que eu te aviso aqui mais ou menos com o tempo, tá bom? Para você não se perder. Perfeito, Paty. Boa noite, gente.
Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao segundo aulão, né, de BNCC da computação, ou BNCC computação, como queiram falar, tanto faz, porque já teve o primeiro, né, Pátia? E aí já tivemos muita informação interessante, quem não acessou, depois acessa, por quê? Porque lá na plataforma do Tá Pronto, a Carla está falando aí. Por quê? Porque as professoras, a gente fala as meninas aqui em Minas, viu, gente? As meninas e os meninos. As meninas que trouxeram a BNCC no primeiro aulão, elas trouxeram informações de contexto muito interessantes, né? Que elas falaram sobre a realidade delas, que são diferentes, de diferentes estados, né, Paty? E eu trago hoje a minha realidade de Minas Gerais, né? Então, eu estou em Belo Horizonte, sou professora da Rede Pública Estadual de Minas, né? Além de outras coisitas mais, vou ficar só com esse cargo, tá, Patrícia, hoje? E, além de trabalhar muito com tecnologia educacional, consultoria, a gente está há muito tempo já trabalhando com esse assunto, né? Eu me lembro o PH com a chamada, quando ele falava, lá em 2022, quando o BNCC da computação, não é só computador, não é só programação. Ele já falava isso lá em 2022, então a gente já está estudando isso há muito tempo. Mas, para minha rede, essa matéria, esse conteúdo, da forma como ele chegou estruturado, né, nesses 3 pilares da BNCC da computação, ele chegou agora, né, eu escutei o primeiro aulão, a Andréia falando que a rede dela já trabalha há muito tempo, ou seja, essas conversas aqui são muito importantes porque a gente troca muita informação e conhece como que cada um está trabalhando, porque não tem uma fórmula prontinha, né, para a gente poder trabalhar esse conteúdo ainda que é relativamente novo. Então, quando a gente fala em pensamento computacional, né, muitas pessoas pensam, e é o que eu vou focar aqui, né, porque no primeiro aulão já teve muita informação sobre cultura digital, que é o outro pilar, né, e o mundo digital, que é os outros 2 pilares da BNCC Computação. Então, eu trago de hoje o que eu estou trabalhando mais no momento, que é pensamento computacional. Então, quando a gente fala em pensamento computacional, muitas pessoas pensam imediatamente em programação, em robótica, em tecnologia digital, né? Mas quem trabalha com matemática já está familiarizado com muitos algoritmos, com muitas, né, muitos termos que são usados agora na BNCC da computação, principalmente no pilar de pensamento computacional. Então, quando a gente resolve uma equação, a gente segue uma sequência organizada. Quando a gente analisa uma função, e aí, né, eu vou trazer, porque eu vou trazer da minha prática, a minha prática é matemática, então os professores de outras disciplinas, por favor, me desculpem, mas é o que eu vou trazer aqui para esse aulão. Então, quando a gente calcula juro composto, por exemplo, a gente aplica um processo de repetição estruturado, que é visto lá no pensamento computacional. Quando a gente resolve uma equação do 2º grau, do 1º grau, e confere, valida aquela solução que a gente acha, a gente está fazendo também o uso de uma das etapas do pensamento computacional. Então, isso que a gente já faz em matemática é organização do pensamento. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então, a primeira coisa... Paty, vê se está passando o slide. Passou. Ok? Sim, Dri, está ótimo. Tá. Então, a primeira coisa a entender, e talvez muitos já estejam aqui exatamente porque já sabem um pouco do conteúdo, mas eu gosto de repetir e trazer o conceito, né, do pensamento computacional, que, dependendo do conteúdo, da disciplina que você está trabalhando, né, é diferente um pouco, né, se trabalha de uma forma diferente. Mas, resumindo, o que é o pensamento computacional? É um método de resolução de problemas, baseado em processos lógicos. E resolução de problemas, pessoal, é uma das competências, né, da educação para o século XXI. Então, ou seja, resolver problemas através de processos lógicos, né, quando o professor faz isso com o aluno, quando o aluno consegue fazer isso, ele está utilizando pensamento computacional.
A relação com a matemática que eu trago é que a gente já utiliza essas estruturas abstratas de algoritmo, né, de repetição, de padrões, para representar e para resolver situações reais do dia a dia, né, como juros, como previsão do tempo, né, através da probabilidade, como matemática financeira, como estatística, como uma elaboração de uma senha, criar uma senha, né, através de caracteres, algarismos, ou seja, a gente já usa na matemática, né, esse pensamento diferente, que é o que está sendo proposto agora também para outras disciplinas, tá? Então, quais são os pilares do pensamento computacional? Nós temos 3 etapas, ou 3 pilares, 3 fases do processo. Decomposição. Primeiro, você divide um problema, e aí eu trago para a matemática, mas a Denise vai trazer aí para outras disciplinas também, né, Denise? Isso pode ser colocado para outras disciplinas, né, essa decomposição, né, do problema em partes. Depois tem a etapa do reconhecimento de padrões. Depois identifica, né, semelhanças entre partes. A abstração filtra o que é essencial, né? E algoritmo, por fim, você cria um passo a passo para resolver um problema que, para a gente aqui em matemática, normalmente é uma fórmula, é uma lei de formação lá para a função afim, para a função do segundo grau. Tá, mas isso a gente já faz muito, quem é da matemática aí vai entender que a gente já usa essa quebra do pensamento para resolver problemas. A gente já usa o método de Polya, né, que é um matemático, né, muito famoso aí, que lá na faculdade, na parte teórica, a gente desenvolvia, inclusive na parte da pedagogia, né, das práticas pedagógicas, a gente trabalhava com decompor um problema em partes, né? Então, primeiro, compreender o problema, depois, estabelecer o plano para você resolver esse problema, depois executar o plano, e depois fazer um retrospecto, uma validação. E olha que interessante, eu coloquei aqui na frente, todas essas etapas de Polya, do método de Polya, também estão presentes no método do pensamento computacional. E tem um detalhe interessante aqui, que é importante ressaltar, que não existe uma ordem para as etapas do pensamento computacional, né? Essas etapas, elas podem ocorrer todas elas na resolução de um problema, ocorrer uma só, um reconhecimento de padrões, numa sequência numérica, por exemplo, ou pode, né, ter uma ou outra aí dentro da resolução desse problema, dentro do método. Então, o método de Polya é muito, né, se conecta muito aqui com o pensamento computacional. Eu falo que o pensamento computacional é uma turbinação, ele é turbinado aí, né, ele vem turbinar o método de Polya para a gente resolver problemas em matemática. Bem, eu trouxe aqui uma situação do meu dia a dia, porque eu quero mostrar, a gente começou esse ano na rede a trabalhar as disciplinas, né, e apesar de não ser necessário criar uma disciplina nova para trabalhar a BNCC Computação ou pensamento computacional, algumas redes se organizaram dessa forma. A minha rede aqui de Minas se organizou para trabalhar a disciplina de BNCC Computação, de educação digital. Eles chamaram de educação digital como uma disciplina à parte, né? Então, o professor ele pode trabalhar essa disciplina, né, com os alunos, né? E aí a gente traz uma questão de quem pode trabalhar esse conteúdo aqui, né? Normalmente eles distribuíram essa disciplina somente para professores de matemática e de língua portuguesa. E vem também um outro problema, porque eu, como professora de matemática, eu trabalho focado no que eu conheço, né, da minha disciplina, e como que eu trabalho o pensamento computacional. Mas outro professor, ele pode trabalhar de uma forma diferenciada de acordo com a bagagem que ele traz, o conhecimento que ele traz, né, de conteúdo sobre a BNCC computacional. Aqui eu trouxe um exemplo simples, né, para vocês, porque nosso tempo aqui é curto, para como que eu aplico
a BNCC computacional, da computação, e a matemática no meu planejamento. Então, quando eu vou fazer um planejamento, e aí nós temos aí na plataforma da Pronto, que a gente ajudou a construir vários planos de aula, envolvendo não só as disciplinas diversas, né, mas também datas comemorativas associadas às habilidades do pensamento computacional, da cidadania digital e do mundo digital, ou seja, as habilidades da BNCC, né, computação. E aí, então, eu trouxe como que eu faço isso na minha disciplina. Então, por exemplo, eu peguei um conteúdo que eu comecei hoje nas minhas turmas, que é função afim, função do primeiro grau, que a gente fala também, né, que tem essa habilidade na matriz da BNCC, a habilidade dela é essa aqui, ó, ensino médio, porque eu trabalho com ensino médio, no terceiro ano, matemática 101 aqui. Então, eu trabalho com essa habilidade. Mas eu posso usar a habilidade da BNCC Computação junto com essa aula. Por quê? Porque essa habilidade aqui, ó, CO, Computação 01, né, que está lá no complemento da BNCC, ela me permite trabalhar esse conteúdo de função afim junto com esse conteúdo de pensamento computacional. Então, eu trouxe aqui uma função afim. O que é uma função afim? É uma função do tipo f de x, para quem não é de matemática, f de x igual a ax mais b. Olha aí, eu tenho um algoritmo, eu tenho uma fórmula que representa toda função afim. Para que o aluno ele possa resolver essa função afim, a atividade, ele precisa decompor o problema, né? Normalmente ele olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? Que fórmula é essa? Mas para que ele possa entender, eu como professor de matemática, eu tenho que vir explicar para ele que o A e o B são coeficientes e representam, né, lá no gráfico, por exemplo, ó, lá no gráfico eles representam o ponto onde essa reta intercepta o eixo X e o eixo Y. Olha, esse A que está acompanhando o X, ele é um coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta. Se ele é positivo, a reta é crescente. Se ele é negativo, a reta é decrescente. E o formato da reta também influencia de acordo com essas informações. Então, eu parto do princípio, né, de resolver o problema por camadas. Então, eu determino a primeira camada, identificar os coeficientes, né, voltando lá. A segunda, então, é a decomposição, é a fase do pensamento computacional. Eu identifico, né, já aplico, ó, eu já posso até aplicar, eu já aplico numa situação de matemática financeira. Então, eu identifico os coeficientes, estou trabalhando conteúdo matemático, mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando a fase, o pilar da decomposição no pensamento computacional. E ainda aplico, né, uma taxa fixa aqui, ó, uma matemática financeira. Eu poderia, inclusive, pegar um banco de dados, um gráfico, onde eu trago informações com banco de dados sobre tempo de tela dos alunos na sala de aula ou durante o dia, né? Eu já fiz isso com meus alunos de terceiro ano do ensino médio. E a gente leva isso, por exemplo, para uma análise de cidadania digital ou, né, do mundo digital. Então, ou seja, eu posso trabalhar todos os pilares da BNCC computacional numa mesma proposta, numa mesma aula. Aqui eu optei em trabalhar pensamento computacional e matemática do primeiro ano. E daí, quando a gente vai dividindo o problema em partes, a gente vai também trabalhando as outras etapas, né, do pensamento computacional, ó, padronização, abstração e algoritmo. Tá? E ainda a gente ainda pode fazer uma modelagem aí em cima, né, desse conteúdo. E outras situações também que eu posso buscar, né? A equação do segundo grau, quando eu identifico coeficientes, resolvo o delta, aplico a fórmula de Bhaskara e depois eu valido as respostas, eu também estou trabalhando, ó, sequência, decisão, validação, que são etapas do pensamento computacional. Juros compostos é uma repetição estruturada, progressão. Qual é o próximo termo dessa sequência?
4, 7, 10, 13. Então, eu tenho uma repetição, eu tenho um padrão, né? E aí os meninos têm que reconhecer o padrão que está sendo utilizado aí. Ou seja, a ideia, né, como que eu faço para aplicar o pensamento computacional na minha matéria, na minha disciplina, e os outros pilares da BNCC computacional. Eu faço o cruzamento desses dois conteúdos, dessas duas matrizes. E, para isso, a Thaís vai trazer aí o Notebook LM, né, Thaís, que é uma ótima forma de você fazer essa curadoria de conteúdos. Eu, por exemplo, tenho que fazer o meu planejamento de educação digital, juntar com o meu planejamento de matemática do primeiro ano, juntar com o currículo de referência da minha rede e ainda colocar, né, a BNCC computacional para que ele possa fazer aí, para mim, né, um plano de aula ou atividades mais elaboradas, mais criativas, porque a gente tem um limite para criatividade, principalmente com esse monte de coisa para fazer no dia a dia, mas a gente pode utilizar a inteligência artificial, o Gemini aí, o Notebook LM, para poder trabalhar isso. Para arrumar isso para a gente, né? Para organizar. Eu vou parar por aqui, viu, Paty? Porque eu vou deixar acho que meu tempo já acabou, vou deixar os colegas falarem. Você foi super pontual. Mas se não, me chama atenção, Carlarina, me chama atenção. Que bom. Chama não. Samara tinha uma buzina e um sinal para mim. Eu tenho medo da Samara. Eu só queria falar uma coisa aqui, Paty. Fica à vontade. É muito difícil falar. Ainda mais a gente que gosta de conversar e faz um monte de coisa na tecnologia, falar em 20 minutos tudo que eu queria falar, né? Então, foi muito difícil para mim resumir isso, tá? Então, eu vou deixar, quem quiser me perguntar alguma coisa aqui no chat para eu acrescentar alguma informação, e as meninas também. É isso, eu sei que é muito difícil, 20 minutos realmente, mal dá para se apresentar, né? Em 20 minutos é muito pouquinho tempo. Mas a ideia, gente, era justamente essa, a gente despertar coisas, né, nos professores, para que vocês percebam que a coisa não é tão do outro mundo assim, se acalmarem um pouco, porque tem muito professor aí nervoso, né, com esse mundo novo aí, achando que não vai dar conta, e é para a gente conversar que não dá para a gente se adaptar sem sofrer muito, né? Então, vamos lá conversar com a Adri? Temos perguntas? Adri ainda tem aí uns 5 minutinhos. Não precisam ser perguntas, né, gente? Tem uma pessoa... Comentar, por exemplo, aqui aqui tem a Mary ou Mari, não sei, Florencio. Ela falou que a rede dela optou por trabalhar a educação digital de maneira transversal. E aí, Mari, aqui nós temos um problemão. Por quê? Porque nós temos, né, um livro para educação digital. Eu tenho 7 aulas de matemática. 4 delas são para o conteúdo normal da matemática, da série. 2 delas, dessas 4, são para recomposição de aprendizagem. E aí a gente tem um material só para recomposição de aprendizagem. E 3 delas para trabalhar as conexões matemáticas. Por exemplo, a matemática financeira que eu trouxe aí, dados baseados em evidências, probabilidades, né? E esses conteúdos. E essa educação digital, ela não está como tema transversal no meu planejamento dessas 7 aulas. Ou seja, os alunos ainda têm uma aula na semana de educação digital, onde temos essa proposta de trabalhar a BNCC computacional, essa educação digital. Mas o que eu acho bem interessante, como você trouxe aqui, é que o tema seja trabalhado como tema transversal, e principalmente a gente tem aqui os itinerários formativos, né? Porque nos itinerários formativos ela é aplicada, a BNCC computacional é aplicada como tema transversal. Então, diferencia muito para que tipo de etapa nós estamos trabalhando. Eu trabalho com regular, mas o integral, né? E os itinerários formativos, a BNCC computacional ela é trabalhada de outra forma. E o que eu acho interessante aqui é que nós temos um livro de educação digital
eu tenho para trabalhar com os alunos, ele é para todos os 3 anos do ensino médio, mas nós podemos trabalhar, revezar ali. Mas, para outras redes e outras etapas da educação aqui, básica de Minas, nós não temos material. Então, é necessário essas conversas para que a gente possa buscar propostas, como, por exemplo, os planos de aula que está pronto aí, que tem já uma proposta de transversalidade dentro, né, da construção. Tem mais alguma pergunta? De ideias, né, Adri? Se a gente não trocar ideia nesse momento, vai ficar todo mundo perdido. Então, porque não dá. Troca de ideia que é muito bacana. Exato. E outra, Paty, a gente tem que conversar sobre o assunto, porque não tem as formulazinhas prontas. Então, nós temos que buscar essas ideias de outras redes, né, para poder ser trabalhada. Eu vi no primeiro aulão que a Paty Papa, ela assumiu, além da disciplina dela, ela assumiu essa proposta de implementação, de preparar o time da escola dela como... Não é isso, Paty? Ela está aí, ó. Se eu estivesse falando mal. Então, ela assumiu essa proposta de ajudar, não é ajudar, é facilitar. Carla fala facilitadora, a gente fala aqui em Minas, formadora, né? Para ajudar nas formações do time da escola dela. Mas, gente, a minha rede é muito grande, então nós temos muito trabalho pela frente. Isso aí. E é aquilo, né? Eu fico pensando, né? Uma vez eu estava num grupo, e era um grupo de professores de computação, e estava tendo uma discussão, inclusive, que seria algo exclusivo dos professores de computação, né? E, assim, eu acho super válido, seria... Na verdade, para mim, o melhor dos mundos seria a gente ter uma disciplina de computação, né, ali ministrada por um profissional da computação e tal, e que a gente, enquanto professores de outros componentes curriculares, conseguíssemos trabalhar isso de forma transversal. Para mim, esse é o melhor dos mundos, né? Mas a grande realidade é que nós, professores de outros componentes curriculares, a gente não tem formação para esse tipo de coisa, né? Então, se a gente não correr atrás, assim, em lives, em cursos, em materiais disponíveis, a gente realmente fica perdido. Então, Paty, olha só, na minha rede já existia a disciplina, antes desse ano começar, já existia a disciplina no ensino médio de educação, chamava tecnologia e inovação, que já tratava, inclusive, robótica, que tinha os kits de robótica e tal. Alguns professores já têm experiência nesse conteúdo, só que eu cheguei esse ano numa escola diferente, uma professora falou assim, Adriana, o que é um GitHub? Adriana, pelo amor de Deus, me ajuda, o que é um GitHub? Eu não sei. Eu cheguei a trabalhar kit de robótica, porque na marra, né, igual você falou, nós não temos formação, né, mas... ela está lá no GitHub. E aí eu até tentei achar alguma coisa que substituísse o GitHub para ela. E achei, porque a ideia de se trabalhar no GitHub lá na BNCC Computação, nas habilidades do ensino médio, né, nas competências e nas habilidades do ensino médio da BNCC Computação, é que o aluno consiga organizar a resolução de problemas em passos, então envolve pensamento computacional, ainda, né, colaborar com os colegas e o professor. E hoje a gente tem as ferramentas, principalmente a Google, o Workspace for Education, onde nós temos essa possibilidade num doc, num slide, a gente consegue essa colaboração e, não sei se todos aqui sabem, no botão, tem um botãozinho lá, tem um botão lá no Google Docs, onde você pode ver o histórico de quem acessou o documento, e com isso o professor pode acessar as contribuições dos alunos e verificar quem contribuiu através desse histórico, que é similar, uma versão muito simplória do GitHub, que é o que eles fazem lá, eles levam para aquela plataforma, né, as contribuições, né, das soluções de problema, né, em um nível, uma escala maior, né, de programação, mas isso pode ser feito com
as ferramentas Google, que a maioria das redes tem, e principalmente de forma desplugada, né? Porque tudo isso aí pode ser construído de forma desplugada, com cards, com atividades que, gente, eu nem trouxe, porque eu fiquei com vergonha de trazer as minhas, porque a plataforma está pronta, tem tanta atividade desse tipo, desplugada, né, que vale muito a pena depois vocês darem uma olhadinha, e gratuita, tem muita coisa lá, muito recurso gratuito. Eu deixei o link da minha loja, mas a minha loja não... Os recursos que estão lá não condizem com o que eu estou falando aqui, né? São para séries menores. Mas eu tentei até preparar, viu, Paty? Vou deixar depois, na hora que você postar o aulão lá na plataforma, eu vou deixar um link lá de algumas atividades para o pessoal, gratuitas, do que eu falei aqui hoje. Beleza, eu vou colar aqui no chat a lojinha lá, o link da loja da Adriana, para vocês darem uma olhadinha lá no material dela. Tá aí, ó, no chat, grava aí já, para no finalzinho você ir lá dar uma olhadinha. Dri, muito obrigada, viu? Foi uma conversa muito legal, assim, eu acho que deu para esclarecer, né, para mostrar como que a gente consegue usar isso aí no dia a dia, principalmente professores de matemática, mas os outros componentes conseguem agora visualizar, cada um ali no seu componente, né, tentar visualizar como levar isso para o dia a dia, inclusive de forma desplugada, que é muita realidade de muitas escolas aí no nosso país, né? Então, muito obrigada, viu? E agora, minha amiguinha Denise Matos, querida, chegou Boa noite, gente. Vou deixar Oi, você vocês se estão me apresentar, ouvindo tá? bem? Tá bom o som? Tá ótimo. Tá. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Paty, eu mandei um link para você. Dá uma olhadinha aí para ver se você consegue colocar para a gente fazer uma... Só para a gente mapear aqui, ver se você consegue ver. Enquanto isso, eu vou me apresentando. A Adriana estava falando, né, de professora especialista, e a Paty também falou... É para eu mandar no chat ou é para eu... Você conseguiu abrir? Tá Sim. ok? Aham. Pode colocar no chat. Então tá. É só para a gente ter uma ideia. E aí, elas falando, né, de professor especialista, que seria bom que tivesse um professor especialista. Eu sou essa professora especialista porque eu trabalhei com computação durante toda a minha carreira de educação, né? São 25 anos dando aula de computação e agora a gente chama de computação, mas antigamente a gente falava disciplina de informática, né? Então, assim, teve aí uma mudança de nome depois da regulamentação, o que foi muito bom para nós. E aí, pegando o gancho aí dessa discussão sobre alguns defenderem ter ou não o professor especialista, ou não ter o professor especialista, e o que é difícil para o professor e a professora que não é especialista fazer essa integração de conteúdo ou trabalhar de forma transversal, porque a gente sabe que tem aí acho que o grande X da questão é esse, né? Como trabalhar, e não só em uma disciplina, mas a grande maioria das disciplinas, como que a gente vai fazer isso? Primeiro que vocês têm que ter em mente, gente, é que vocês não estão aqui para fazerem com que os alunos sejam programadores, para que eles sejam técnicos, para que eles sejam cientistas de dados, ou que eles sejam, esse não é o objetivo. Quando a gente fala de ensino de computação, de BNCC computação, ou de uma tecnologia, você não está ensinando um programa, ele tem que aprender determinado programa, não. Nós estamos ensinando conceito, nós estamos falando de conceitos, nós estamos falando de pensamentos, estratégias, utilizar o que nós temos dentro da computação para poder aprender uma outra disciplina, para aprender um conteúdo de uma disciplina. Nós temos muitas disciplinas, né? Então, é uma disciplina a mais? Não é esse o objetivo, trazer mais uma disciplina para vocês, mas fazer com que vocês ensinem o que vocês já ensinam, só que de uma outra forma, né? Usando a lente da computação, que é isso que eu vou trazer para vocês agora um pouquinho, de uma forma mais rápida, porque eu quero mostrar também um plano de aula que a gente produziu, que está lá no Tá Pronto, então eu vou explicar um pedacinho desse, eu vou dar uma palhinha desse plano de aula para vocês verem como que a gente pode utilizar o pensamento computacional, o uso de algoritmos e de linguagem de programação em blocos numa disciplina de ciências. Então, é esse o objetivo que eu tenho aqui, mostrar para vocês um pedacinho de como pode ser feito isso. E nesse meio do caminho, a gente discutir, né, as possibilidades e as não possibilidades, porque é tudo
quando a gente fala de computação, o que eu aprendi nesses 25 anos dentro dessa disciplina? Tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não vão dar certo, não se desesperem. É tudo vocês testarem, vocês utilizarem, procurar caminhos, procurar estratégias. Desse jeito não deu certo, procura uma outra maneira. Troquem com seus colegas, com seus pares. Eu coloquei até para a Paty colocar para vocês aí a perguntinha, para a gente saber quem é dessa área e quem não é dessa área, e os que são dessa área ajudarem os outros colegas, porque o objetivo é esse, a gente está aqui para ajudar, como a Carla sempre fala, é para um puxar o outro. Então, os professores que estão aqui, que são dessa disciplina, ajudem os professores que estão nessa disciplina agora, né, que é de uma outra especialidade, ou é uma professora de Fundamental 1, para vocês poderem ajudar, porque esse o objetivo, é a troca, é ajudar. Vou colocar aqui, Paty, deixa eu já apresentar, para a gente começar já logo no exemplo, para eu não ficar perdendo mais tempo, para não tomar o tempo de todo mundo. Depois eu vejo o resultado. No finalzinho, a gente vê o resultado da enquete. A hora que vocês estiverem vendo a minha tela, deixa eu colocar aqui, vocês me avisam. Deixa eu ver aqui se ela está grande. Apareceu grandão para vocês? Não, está carregando. Está carregando, né? Já tá então, como eu estava falando para vocês, a computação, ela não tem que ser uma disciplina a mais, mas sim uma forma de integrar os conceitos dentro do que vocês já ensinam, dentro de matemática, dentro de português, dentro de ciências. Então, é esse o objetivo que a gente tem com a computação, é não trazer um trabalho a mais para vocês, mas sim uma forma mais fácil e prática de vocês ensinarem outros conteúdos. Então, a gente tem que enxergar o conceito, né, enxergar os conteúdos usando a visão da computação, né, a lente da computação. Então, você tem vários, imagina que você tem uma prateleira cheia de problemas, cheia de conteúdo, cheia de disciplinas. E aí, o que você faz? Você pega um único conteúdo, não é para você sair ensinando tudo de uma vez, pegando tudo de uma vez, não. Pega um pedacinho de um problema, pega um problema real e traz para dentro de um pensamento, para dentro de um conceito. E como que a gente pode fazer isso? Eu vou trazer para vocês aqui o exemplo do plano de aula de soluções hídricas. Não se assustem, não é nada complicado. Imagina que você tem um problema real dentro de uma escola e você quer resolver esse problema usando a computação. Oi, então, qual é o problema? Oi? Tá aparecendo? Vai. É que eu não estou vendo a tela. Tá ok, Paty? Pode sim. Tinha alguém com o microfone aberto, fica à vontade. Então, ok. Esse plano de aula, ele foca nisso. Como resolver um problema real de uma escola, utilizando o pensamento computacional e a linguagem de programação em blocos, né? E a linguagem que eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho, quem ainda não conhece, é o Scratch. Então, imagina um contexto. Você tem uma horta dentro da escola. Algumas escolas, a gente possui hortas, plantas, e eu quero fazer o quê? Eu quero criar um sistema que identifique quando essa horta precisa ser regada. De que maneira que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente tem que identificar quais são as condições para que aquela horta seja regada. As condições são o solo seco, né, a planta estar sem água, ter água no meu reservatório. Então, a gente primeiro tem que determinar quais são as perguntinhas, né? Quais são as perguntinhas que eu vou criar para ajudar a resolver aquele problema. Qual é o problema? O problema é a regagem da horta, né? Tem que regar a minha horta, tem que regar as plantinhas que estão secas. E como que eu vou fazer isso, né? De uma maneira bem prática, bem lúdica, bem tranquila, você vai trazer isso para dentro da sala, questionando os alunos como que eles podem resolver isso. Então, você não vai criar o algoritmo ou a resolução do problema sozinho. Você traz a questão para os alunos, debate com os alunos como que isso pode ser resolvido, para depois você começar a criar. E aí você pode pedir para eles escreverem. Então, a gente começa a resolver o problema escrevendo as soluções. Antes de chegar nas soluções, você tem que determinar quais são as condições para aquela horta ser regada, para aquela plantinha ser regada. Tá, o solo tem que estar seco, então meu sistema tem que identificar quando o solo está seco. A outra condição é, será que tem água no reservatório? Será que tem água para molhar essa horta, essa plantinha? Então, aqui nós já temos condicionais. Então, a gente vai entrar dentro de um algoritmo que trabalha condicionais. Se o solo estiver seco, regar. Se há água no reservatório, regar. Aí tem uma outra condição. Se a horta estiver regada, se o solo estiver úmido,
ele não vai fazer nada, o seu sistema não vai fazer a rega naquele momento. Então, tudo isso são condições que você tem que analisar de maneira lógica. Então, você vai trazer isso para os alunos. Os alunos vão te ajudar a chegar nessas questões. Depois que você chega nessas questões, o que você vai fazer? Trazer isso para um algoritmo, pedir para escrever. O que é um algoritmo? O algoritmo, a gente sabe que é um conjunto de instruções que obedece uma etapa lógica para poder resolver determinada tarefa. Então, você vai construir junto com os alunos. Então, vamos lá. O que deveria acontecer primeiro? Primeiro, o meu sistema deve verificar se o solo está seco. Depois, ele deve verificar se no reservatório tem água. Depois, ele precisa verificar se o solo está úmido, para depois ele tomar alguma decisão. Então, tudo isso você vai construir junto com o seu aluno. Então, você pode dar condições para os seus alunos. E aí, você vai determinar com eles quais são essas variáveis. Umidade do solo, nível do tanque, abrir a válvula de irrigação, manter a torneira fechada. Tudo isso você vai determinar com os alunos. Então, você começa com a primeira condição. Se o solo, por exemplo, você pode determinar isso, se a umidade do solo for menor que 30% ou menor que 20%, isso você que determina. O solo deve ser regado, né? A planta deve ser regada. Se o nível de água do tanque for menor que 10%, então ele precisa ter água no seu tanque. Se não tiver água, ele não vai regar. Isso é uma questão lógica. Então, se ele for maior que 10%, ele pode usar a água do tanque e regar o solo. Outra questão que você tem que verificar com o aluno, se o solo já está úmido ou não. Então, isso vai obedecer lá na primeira condição. Segunda condição, a água. Então, você já tem duas condições. E aí, sim, se ele não tem, o solo não está úmido e não tem água, e tem água no tanque, ele vai abrir a válvula. Agora, se o solo não está úmido, mas não tem água no tanque, ele não vai obedecer, então ele não vai poder abrir. Então, tudo isso é verificado de maneira lógica. Agora, se tem água lá no tanque, o solo está seco, ele pode abrir a irrigação e molhar a sua hortinha, a sua plantinha. Então, são condições que você vai construir junto com o aluno. Para vocês entenderem isso aqui a gente faz de uma maneira desplugada. Até agora, a gente não foi nem para sistema, nem para programação, nada. Essa aula você pode construir todinha com o seu aluno de maneira desplugada, que é o quê? A construção das condicionais, a construção do algoritmo. O que é o algoritmo? É o passo a passo, de quando ele vai começar a regar, quando ele não vai regar, se ele vai verificar se tem água, se não tem água, se está seco, se não está seco, para depois chegar no final. Então, isso tudo você faz de maneira desplugada. E esse plano de aula que eu estou explicando aqui, ele está lá no Tá Pronto, ele tem, deixa eu só mostrar para vocês que ele tem a folha de atividade, que é essa daqui, para você fazê-la desplugada. Então, você vai determinar com os seus alunos as variáveis, o que ele vai medir, o tempo, a quantidade. Então, vai entrar matemática, vai entrar ciências. Então, isso aqui você vai fazer de maneira desplugada. Agora, se você quiser fazer isso de maneira plugada, você pode ir para o Scratch. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou parar aqui e vou mostrar lá dentro do Scratch, tá? Como que você vai construir isso com seus alunos, lá na linguagem de programação em blocos. E aí, eu trouxe para vocês aqui. Eu coloquei eu abro o link. Estou abrindo aqui. Tá? Oi? Eu coloquei no chat o link do recurso que você me enviou. Isso, pode colocar. E eu vou mostrar lá no Scratch como que você pode construir essa lógica. Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Está carregando, né? Aqui. Já abriu, né? Ó. Deixa eu aumentar aqui, porque eu sei que ele é pequenininho, é difícil de ver, né? Opa! Ó, dá para ver aqui? Deixa eu ver. Ainda está pequeno. Melhorou? Dá para ver agora? Sim, dá para ver. Ótimo. Aí, tudo isso que eu falei, essas condicionais, você já vai começar a ver logo de cara aqui. Quando a gente começa a construir no Scratch, né, a gente inicia aqui, ó, quando bandeirinha verde for clicado. Quem já viu o Scratch alguma vez, ou já fez alguma linha de código, sabe que a gente inicia com a bandeirinha. Para quem nunca viu, essa bandeirinha, ela está aqui em eventos, ó. Então, a gente sempre inicia com ela. Aí, você vai iniciar seu código. Lembra das condicionais? Se a umidade do solo for maior que 30. Aqui você determina a porcentagem, tá? Você pode colocar 20, 30, o que você determina com seus alunos. Então, tem a primeira condicional aqui, ó. Se a umidade do solo for maior que 30. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar
Está maior que 30? Ah, está. Então, ele não vai irrigar a planta. O que ele vai dizer para você? Que a planta está irrigada. Então, eu coloquei esse diga, que é para ele te dar essa mensagem, a planta está irrigada. Mas, vamos supor que não. É menor que 30. Então, ele vai continuar olhando o meu código. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. E aí, se não obedece essa condição, ele vai para o próximo. Se a umidade do solo é menor que 30, e aí ele vai verificar o tanque. Se o nível do tanque for maior que 20, lá no exemplo eu falei que era maior que 10%, aqui eu coloquei 20. Então, isso aqui você determina. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ligar a irrigação e vai ligar a irrigação para molhar a plantinha ou a sua horta. Mas, vamos supor que o nível de água do tanque, olha aqui a outra condicional, se o nível do tanque for menor que 20, o tanque está vazio, não posso irrigar. Ele vai te dar essa mensagem. Então, o que a gente fez aqui? A gente transportou tudo que a gente construiu lá no algoritmo, que foi de maneira desplugada, para dentro do Scratch e construímos de maneira plugada. Então, aqui, nesse plano de aula que eu estou explicando para vocês, vocês têm essas duas atividades prontas. Você tem todo o gabarito dessa aula no Scratch e você tem toda a atividade desplugada para você fazer em sala de aula. E aí, como é que a gente pode avaliar isso? O que você vai usar para avaliar? Além dos bilhetes de saída que a gente acrescentou nessa aula, a gente pode avaliar usando alguns critérios, né? Esses critérios, deixa eu voltar aqui para outra apresentação. O que você vai avaliar? Você vai avaliar se o aluno entendeu a lógica, se ele entendeu as condicionais, se ele entendeu o que é essa diferença de maior, de menor, né? Você tem que observar se ele conseguiu construir o algoritmo dele. Então, tudo isso serve para você avaliar. Então, você vai avaliar se ele preveu algum erro, se ele verificou se o tanque tinha água ou não. Então, todas essas condições e essa sistema lógica, você consegue usar para avaliar seu aluno. E ele conseguiu levar isso para o fluxograma ou para o Scratch, ele conseguiu traduzir o que ele escreveu dentro do Scratch, que é a lógica do pensamento. Então, tudo isso são pontos que você pode fazer para avaliação do seu aluno, né? Daquela aula, tanto da desplugada quanto da desplugada. E aí, eu recomendo vocês a utilizarem esse plano de aula, que está lá no Tá Pronto. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa aula, vocês podem me procurar também, que eu estou aqui disponível para tirar essas dúvidas. Paty, eu estourei meu tempo, tá tranquilo? Não, ainda faltam 10 minutos. Podemos Então, vamos deixar esses 10 minutos para a gente ver pra aqui conversar, o resultado então, da nossa enquete. Eu vou deixa eu abrir só aqui. falar uma coisa, lembrando que o Scratch é gratuito, tá, gente? Quem ainda não trabalhou com o Scratch, ele é uma plataforma gratuita. Eu vou colocar o link dele aqui para vocês. Eu coloquei Você aqui. colocou? Beleza. Então, Deixa eu ver o resultado da nossa enquete, aí a gente Mostra começa a abrir se tem perguntinhas, tá bom? Vamos ver o resultado aqui. Deixa eu ver. Todo mundo respondeu? Eu respondi. Respondeu? Então, vamos ver as respostas. Vamos lá. Total de 14 pessoas que responderam. E a gente tem bem mais. Coloca o link de novo, Paty, só para eles responderem agora. Caso, né, pelo amor de Deus. Que a gente tem bem mais que 14 aqui, né? A professora Denise deu uma fala maravilhosa, vocês nem responderam, pode ir lá. Coloquei aí. Vou esperar mais uns dois minutinhos, tá bom? Para responder. Não, vocês estão muito... Tá parecendo aluno, gente, pelo amor de Deus. Não tem vergonha de responder. Faz igualzinho, né? Ó, tá aumentando aqui o número de respostas. Isso aí, responde aí. É só um, não é nada demais não, gente, é só uma enquetezinha. Não tem nenhuma pergunta técnica aqui, não tem nada demais. Fica tranquilo, só um... Como se fosse um só uma bilhetinho. brincadeirinha, só para a gente saber quantos nós temos aqui. Ótimo, 26, já subiu para 26. Aqui, Dei, enquanto o pessoal vai respondendo, olha que legal essa dica da professora Mari, eu acho que é Mari. Para escolas que não possuem laboratório de informática, é interessante trabalhar com o Octo Studio, plataforma parecida com o Scratch, mas específica para o celular. É verdade, é uma ótima dica. Dá para trabalhar no tablet com ele? Esse Octo Studio?
Fala aí, Mari. Sim, Paty. Tá? Porque às vezes a escola não tem laboratório de informática, É. mas os tabletzinhos, né? Aí já dá É. para trabalhar. Ó, o professor Ronaldo aí já divulgando um scratch que ele fez com os alunos. Arrasou. Bacana, prof. Sobre pressão. Que legal. Vamos olhar depois o projeto dele. O pessoal está respondendo aí, vou colocar de novo, ó. Ó. Será que já dá para a gente ver? Vamos olhar, né? Porque ainda temos a Thaís para falar hoje, né? Para a gente não atrasar muito. Deixa eu ver quantas pessoas já responderam. Aí a gente já finaliza aqui. O professor Jardel gosta do PictoBlocks. Esse eu não conheço, vou anotar aqui para eu olhar. PictoBlocks é muito bom também. PictoBlocks. Vamos ver aqui. Pronto, ó, 28 responderam. Vamos ver aqui a quantidade aqui de professores. Ó, temos bastante professores de computação. Deixa eu ver a quantidade. Temos 9 professores. Dos que responderam, 9 são de computação. E 10 não são. São de outra disciplina. Tá dividido, né? Dos que responderam. Agora, vamos ver aqui o quanto você gosta desse assunto. Vamos ver as respostinhas aqui. A maioria gosta, ó, deu aqui 5 e 4 aqui, deixa eu ver qual que é. Gostam do assunto. Ufa, que bom, né? Tem porcentagem? Diz Não, aí. ele não mostra porcentagem, ele mostra a quantidade. Ele mostra a quantidade. Então, assim, ó, 9 marcou uma carinha feliz, né, que tá um sorrisinho só, e os outros marcaram aquele sorrisão aberto. Perfeito. Então, ninguém não gosta. Não, aqui ninguém marcou que não gosta. Ótimo, muito bem. Então, Ótimo. fica mais fácil. Quando a gente gosta, né? Fica mais fácil trabalhar. É verdade. Alguma pergunta? Podemos encerrar aqui? Ó, temos várias pessoas aqui, fãs do Scratch, tá? Quando você começou a apresentar o Scratch, vários professores começaram a dizer que trabalham, adoram trabalhar com Scratch. Gostam, né? A Mari, Cristina, adoram dar aula de programação ali com Scratch. Então, realmente... E os alunos adoram, né, gente? Depois que eles pegam o jeito, depois que eles entendem como que a coisa funciona ali, que também é super rápido, porque eles pegam tudo muito rápido, né? É verdade. Eles adoram ali, uma plataforma... Eles gostam muito, principalmente turminha de 6º ano, 7º ano, 5º ano, são os que mais gostam. E assim, quando a gente traz para um exemplo de um conteúdo, por exemplo, esse conteúdo de ciências, você não está ensinando somente a utilizar a ferramenta ou entender a lógica, mas você está falando ali de umidade do solo, você está falando de rega de planta, você está falando de eles entenderem que tem que verificar quando precisa, quando não precisa, você está ensinando eles a pensarem. Então, você força os alunos a criar uma lógica para poder trazer para a solução do problema. Então, você está trabalhando vários conceitos ali, não só computação e ciências. E isso eles podem trazer para qualquer área da vida. Como pensar para resolver determinado problema, né? Então, você começa pela parte mais simples. Bom, quais são as condições para eu resolver isso? O que isso exige de mim? Quais são os critérios que eu tenho que trazer? Então, são coisas que você vai fazer em qualquer conteúdo. Então, por isso que a gente fala que trazer o pensamento computacional para uma disciplina é você tentar resolver, chegar numa solução usando aquela maneira de pensar que a gente chama, né, da computação, da lógica, né? E, ó, muitas falas aqui. Professora Josélia, já te respondo, tá? Está perguntando aqui sobre as habilidades da BNCC geral, né? Sem ser a computação dentro do nosso plano. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, não sei se estava todo mundo aqui no iniciozinho ou na outra aula. Nós optamos, quando a gente decidiu fazer esse projeto, a gente tinha vários caminhos a seguir, né? E a gente partiu para um caminho meio que 2 em 1, para facilitar ainda mais a nossa vida aí enquanto professor, que era associar datas temáticas que a gente costuma trabalhar no nosso calendário, né? Dia do Meio Ambiente, Dia da Água, Dia da Mulher, Dia dos Povos Indígenas, essas datas que a gente acaba trabalhando, e associar para que você trabalhasse essa data
abordando uma habilidade da BNCC da computação. Então, por exemplo, esse do plano de aula que a Denise colocou aqui, você lembra qual é a data dele? Eu esqueci aqui. Dia Mundial da Água. Isso, Dia Mundial da Água, isso mesmo. Chegando, né? Dia 22 de março, Dia Mundial da Água. E aí, a ideia é você trabalhar o Dia Mundial da Água. Eu coloquei até a habilidade que a gente está trabalhando aqui, que é do 7º ano do pensamento computacional, habilidade 3, né? Para quem quiser saber, é essa desse plano de aula. Isso, a habilidade da BNCC da computação, tá? Isso. E aí, trabalhar. Então, nesses planos, a gente tem várias datas temáticas ali, que você pode, né? Vou trabalhar aqui o Dia da Água com a minha turma. Você já aproveita e coloca a BNCC da computação junto, porque você já dá 2 checks ali, né, no seu planejamento, e é uma maneira que, às vezes, você não está sabendo como trabalhar aquilo dentro do seu componente, né? Você, como é uma novidade ainda, então pode ser que você ainda tenha um pouco de dificuldade de como adaptar isso ali no seu componente. Então, a gente achou que, trazendo essas datas temáticas ali, que a gente ainda aborda, né, no Fundo 2, iria facilitar a vida aí do professor, tá? Então, deixa eu só responder a Josélia, que ela perguntou, né? Ela falou que só viu a habilidade de BNCC e não viu a de Matemática e Ciências. Lá no plano de aula tem, Josélia. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas lá no plano de aula completo tem as habilidades, tá bom? Até abrindo aqui para ver. Professora Edione, fica tranquila, tá? Você faz o seguinte, você volta, tá? Lá eu vou colocar aqui para vocês novamente o site do Tá Pronto, onde a gente disponibiliza todos os aulões. Lá tem o aulão 1, né? Que foi o aulão aí do dia 9 com as nossas outras 3 autoras. Aquele aulão, hoje a gente está, e foi meio que uma coincidência, a gente hoje está focando mais na nossa fala para pensamento computacional, né? E acabou que no aulão anterior, a gente conversou mais sobre cidadania, cultura digital, tá? Mundo digital. E aí eu acho que talvez seja uma conversa mais leve para você que ainda está dizendo aí que está muito confusa, tá? Então, fica tranquila, volta, assiste essa também, que você vai ver que tá tranquilo, tá? Não se apavora, não. Fica apavorada, não. Falaram aqui da Microbit, tá? Que a pessoa eu vi bastante professor gosta, né, do Microbit, gosta de usar o PictoBlocks também, né? Uhum. São recursos que dá para a gente trabalhar bastante coisa, integrar com outras disciplinas também, é muito bom também. Isso aí. Legal aqui da Joelma, que ela falou, que é mostrar ao professor que não é mais um trabalho para ele, né? Está sendo a parte mais difícil da formação dos professores, é isso. Porque, na verdade, gente, a verdade, né, verdade seja dita, a gente tem muita função. E aí, a gente até decidiu essa coisa das datas, porque a gente falou, meu Deus, em que horas do meu currículo, né, eu consigo trabalhar? O Dia Mundial do Combate, sabe, ao cyberbullying, não sei o quê. Então, são tantas datas, e você tem o seu currículo, e aí agora você ainda tem a BNCC da computação, e aí isso parece muita coisa. Parece que está vindo, né, só função em função, em cima de função, em cima de função. E aí a ideia mesmo é a gente mostrar para vocês que dá para trabalhar isso no que você já faz, né? Não precisa se apavorar. E como a Denise, assim, brilhantemente começou falando, o seu objetivo enquanto professor de ciências, enquanto professor de história, de geografia, não é formar um programador, né? Coloca isso na cabeça, gente. Isso aí... outra coisa, Paty, só te interrompendo, tá? O professor também, vocês não precisam ser, nossa, eu domino a linguagem de programação, eu sei Python, eu sei JavaScript, eu sei tudo isso. Não, porque você vai trazer para o aluno a oportunidade dele aprender. Então, é importante que vocês saibam o conceito, saibam a lógica e construam junto com os alunos. Então, não tenham esse medo, mas eu não domino as linguagens. Não. O importante é vocês terem a noção, começarem a conhecer, entenderem da lógica e junto com eles vocês construírem isso. Perfeito, é isso aí. Eu vou colocar para você aqui, tá, prof? Acho que até o Edu já colocou isso. Você subiu um pouquinho,
tem o link aí dos nossos aulões, você pode ir lá, todo mundo está convidado a ir lá para assistir nossos aulões anteriores, são gratuitos, tá? Você só chegar lá na plataforma, aí nesse link que a gente colocou dos aulões, tem todos os aulões anteriores, inclusive a parte 1 da BNCC da computação, tá? Que mais, gente? A Dê ainda tem aí uns 2 minutinhos, alguém quer... Tem um prof que está falando aqui, uma prof, que eu acho que é bom responder ela depois, dar um suporte para ela, que ela disse que já tentou usar os materiais do Tá Pronto e dá erro no servidor, que eu acho que isso é uma coisa mais pontual. Eu vi que o Edu já respondeu ela aqui, pediu para que ela... Ah, tá. Então eu não tinha visto. Não, tá certinho. Muita gente falando do microbit. E aí a professora... Olha o que a professora Mari falou aqui, que a gente sempre diz, né? Na maioria das vezes o prof já faz atividade relacionada à educação digital e nem sabe, não percebe. É verdade. É isso mesmo. E aí a Pro, não sei se você já respondeu também, que ela falou que é necessário fazer a correlação com as habilidades, sim, justamente por ser transversal. Então, a gente tem que fazer essa ponte mesmo. E foi o que a gente procurou fazer nos nossos planos de aula. Todos estão linkados com as habilidades das outras disciplinas. Perfeito. Mais alguma pergunta para a Dê, gente? Foi maravilhoso, Denise, eu amei. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui. Loja. Coloca o link da loja aqui. Tem plano de aula meu gratuito lá também, tá, gente? Verdade. Tem plano de aula gratuito, eu tenho planejamento anual, EFA e EFAF, tem dos dois, e tem projetos, tem outras coisas que não são de computação também, para ajudar também, tem bastante coisa lá. A loja da Denise é muito legal, e tem bastante material gratuito de qualidade para vocês conhecerem o trabalho dela, depois voltar lá e comprar o material pago, né? Então, olha só. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Eu vou ficar aqui, só assistindo. Obrigada, Dê. A professora Marisa falou aqui que dia 4 de março é aniversário da cidade, Pindobaçu, e o nome da cidade nasceu a partir da junção de um coco chamado babaçu, um elemento central da nossa cultura. Muitas famílias produzem óleo desse coco para o cabelo, fazem brincos, cocada, sabão, aí cria uma cocada. Alimento e comércio da região. Nesse sentido, eu pensei em criar um caderno orientador para os professores e vou inserir sugestões práticas contemplando o BNCC da computação com o tema Coco Babaçu. Está ficando incrível. Nossa, que lindo. Que arraso. Muito bom. Aqui também mais tem contextualizado e possível, né? A Cristina Maria, ela falou das minhas aulas de Excel. E ela me conhece, acho que das aulas de Excel, né? Para quem ainda não sabe, para quem está aqui, que não sabe, eu mantenho um grupo de professoras de vários lugares que eu dou aulas gratuitas, né? Eu vou retomar agora, né? Eu dei uma pausa em novembro e agora eu vou retomar com essas aulas gratuitas. Quem quiser entrar no meu grupo, pode deixar o link aqui do grupo, Paty? Se você quiser me mandar, eu coloco daqui a pouco. Se vocês não tiver com ele aí agora, mas fica à vontade. Não, eu estou com ele aqui, que aí, quem quiser entrar nesse grupo, geralmente essas aulas gratuitas é uma vez no mês ou 2 vezes, dependendo do tempo. E são diversos temas, né? Muitas tiveram aulas de Excel, a gente já fez Canva, Prompt, Gemini, já tivemos várias aulas. Com essa, tá pronto, bom? Colocou aí, ó. Acho que é só, né? Tem uma perguntinha? Acho que não, né? Que eu estou olhando aqui. Não, o pessoal se empolgou com o chat. Pode entrar lá, gente. Entra para você ter as aulas. E conheça o gente. Boa noite. Viu? Obrigada, Dê, como sempre. Obrigada, amor. Beijo. Você arrasou, aprendemos muito. E agora a nossa Thaís Morgana. Oi, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Perfeitamente, seu som está ótimo. Tá bom, então. Então, vamos lá. Aparecendo aí para vocês. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Thaís. Né? Muita gente me conhece como Thaís Morgana, que não é sobrenome, é meu nome mesmo, é Thaís Morgana. E depois de tantas experiências, aulão 1, aulão 2, no aula 1 foram 3 sugestões incríveis, hoje mais 2 momentos com diversas sugestões incríveis. Eu estou trazendo aqui para vocês o que a gente faz, então, agora com tudo isso, com essa missão de colocar em prática aquilo que a gente ainda não sabe direito como fazer. Então, eu montei um material
com o uso da inteligência artificial, e pensando exatamente nessa história, nesse storytelling, né? Qual é a missão que nós temos agora, depois desses 2 aulões? Como que nós vamos colocar tudo isso em prática? E como que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse momento, né, de assimilar, porque eu falo que a gente tem que sempre pensar o que nós vamos fazer depois com aquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente aprende. Então, o que eu preparei aqui para vocês, né? Então, eu agradeço aqui as meninas pelas falas anteriores, que vem realmente de encontro aqui ao que eu estou trazendo, ao que eu estou propondo com esse material, que é uma assistente virtual, que vai ajudar os professores nessa missão que nós temos aí, nesses desafios que nós temos de assimilar esses conteúdos e colocar isso em prática, pensando nos nossos alunos e na aprendizagem deles. Então, todo esse material que eu vou apresentar aqui para vocês, ele foi produzido dentro do Notebook LM, que é um outro assistente virtual do Gemini, mas esse que já está disponibilizado lá na loja do Tá Pronto, eu utilizei o Gem. Tá? Então, eu vou mostrar aqui primeiro para vocês alguns pontos que tem nesse assistente virtual, porque a gente precisa entender que quando a gente utiliza a inteligência artificial, não é só colocar lá, eu preciso disso, e ter a resposta e colocar isso em prática com os nossos estudantes. Não, vocês vão perceber que existe todo um trabalho que precisa ser feito com a inteligência artificial para você obter respostas adequadas, corretas, éticas e críticas, que é o mais importante que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, toda essa proposta, ela foi baseada nessa história, né, de um super agente. Tá? E o que tem nesse agente de tão especial que eu acabei postando aí nas minhas redes sociais, e algumas pessoas perguntam assim, nossa, mas o que tem dentro desse agente? Esse agente, ele tem uma missão, que é integrar a tecnologia, a inclusão e a criatividade dentro do planejamento escolar como um desafio complexo. E qual que é o alvo, né? Porque todo agente tem que ter um alvo, que é entender as exigências da BNCC Computação sem sobrecarregar a rotina docente. Que como vocês, né, na fala anterior com a Denise, nós já temos tantas e tantas ações a serem desenvolvidas dentro da sala de aula, e como que eu vou trabalhar mais isso, né? Aqui eu trabalho numa rede como coordenadora da divisão de tecnologias, e a gente escuta muito isso em nossas formações. Mas mais uma coisa, como é que eu vou fazer mais isso? E aí a gente tem uma estratégia, que é descomplicar a tecnologia e focar no ensino, que é o mais importante. E qual que é a identificação desse ativo, né? Esse agente, quem que é esse agente? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Esse agente, eu coloquei o nome de Inova, que vem de inovação, tá? Então, esse agente tem o nome de Inova, é uma assistente virtual especializada, e a área de atuação desse agente é a educação básica. E qual que é a descrição desse agente? Ele é um especialista em guiar professores na criação de planos de aulas interdisciplinares, transformando as exigências burocráticas em atividades criativas, prontas para a sala de aula. E a inovação, ela começa no seu planejamento. E o que nós temos na sequência? Só um instantinho, peraí. O que travou aqui? Aí, e quem que é esse agente? Então, como eu gosto bastante de utilizar, deixa eu voltar aqui, peraí. A inteligência artificial, e nós não sabemos quem é esse agente, né? Então, eu criei várias versões. Quando vocês entrarem lá no Tá Pronto, vocês vão ver essa primeira imagem aqui. Então, o que eu fiz? Eu criei um storybook. Peraí que tá saindo aqui toda hora. Aí. Eu criei um story... Só um instantinho que tá saindo aqui toda hora.
Eu criei um storybook, e esse storybook vem contando a primeira missão desse professor de inteligência artificial. Esse professor que veio... Peraí. Aqui, vou travar aqui. Então, esse professor que veio para ajudar os professores na criatividade. E percebam que foram criadas várias versões desse agente, porque nós somos múltiplos. Né? Cada um tem as suas características, cada um tem a sua personalidade, e isso a gente inclui ali no nosso planejamento quando nós estamos trabalhando com os nossos estudantes. E quais são as especialidades dessa agente? Então, essa agente tem especialização em IA do Google, tem as certificações do Google, tem as certificações trainer do Google, tem certificações em educação midiática, que está dentro dos tópicos desse agente virtual. E o que eu acho que é o mais importante, ela foi formada pela Academia de Design do Amplifica, né? Versão 1 e versão 2, ou seja, turma 1 e depois acompanhou ali a turma 2, tá? Então, essa gente, ela tem uma missão super importante, que é... Deixa eu voltar aqui. O que ela faz? Você faz um diálogo. O que a gente trabalha na inteligência artificial? A gente precisa ensinar os nossos estudantes, ou nós, a fazer as perguntas corretas. Então, daqui a pouco eu vou mostrar rapidinho para vocês. Ele já começa te perguntando quem é você, qual o seu nome, né? Se você quiser se identificar, e qual o nível que você trabalha. E ele vem desenvolvido sempre a partir de perguntas, a partir de análises da BNCC Computação, para que, ao final, você tenha ali um produto, né? Você tenha ali um plano de aula interdisciplinar para você estar trabalhando ali com o seu estudante. E ele tem algumas características muito importantes, esse agente, tá? Que foi como eu estruturei esse agente. Primeiro, a inteligência automatizada. Ele é baseada nas habilidades da BNCC Computação. Por isso que ele vai perguntar qual que é o nível que você trabalha, se é educação infantil, anos iniciais, se é ensino médio, se é EJA, e ele vai te direcionar a partir dessa resposta que você vai dar. Na sequência, ele tem uma segunda habilidade, que é a adaptabilidade tática. Tá? Então, ele vai te perguntar, você quer essa atividade de modo plugado, desplugado, misto? E isso você que vai falar para ele. Não, eu quero que seja uma atividade desplugada, né? Como a Denise apresentou a princípio. Não, eu quero uma atividade mista. Foi quando ela propôs que do plugado do desplugado passasse para uso com ali a programação. Então, ele vai te dar essa segunda pergunta. Na terceira capacidade, vem os protocolos de acesso universal, porque a gente tem que lembrar que nós não podemos deixar ninguém para trás, nós não podemos deixar nenhum aluno de fora. Então, ele vai perguntar para você, essa gente pergunta para você, você tem algum aluno que precisa de adaptação curricular, ou como alguns lugares falam, né, flexibilização curricular? E aí, a partir do momento que você diz, eu tenho um aluno neurodivergente, e aí você vai especificar e já vai surgir ali na frente algumas características sobre esse tema que vai te ajudar nessa elaboração do planejamento. Ou seja, esse agente, ele já vai te dar também a possibilidade da personalização. E aqui é o rigor pedagógico, né? Eu sei que a Carla gosta bastante desse tema da taxonomia de Bloom, então, toda a proposta, ela vem baseada em cima da taxonomia de Bloom, para que esse planejamento permita com que você trabalhe com aspectos que vai fazer o aluno lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e que ele também possa criar dentro desse planejamento que você está elaborando. E aí eu trouxe também como referência, eu participei como coautora desse livro Educação e Tecnologia, e que eu acho que é super importante, só escrito por mulheres,
né, que eu acho que isso aí é fundamental, né, nós precisamos ocupar aquele espaço que é nosso e é onde a gente queira estar. Então, eu trouxe esse tema falando aí sobre a taxonomia de Bloom. Então, todo o material que eu venho produzindo, então, vem seguindo essa linha metodológica com a taxonomia de Bloom. Depois, ele também vai te dar uma outra característica, que é do engajamento. E aqui entra o que eu estou trazendo para vocês, o storytelling. Ele vai te perguntar, você quer trabalhar em cima de algum ODS, né, com algum objetivo de desenvolvimento sustentável? Aí você vai dizer, quero. Ele vai te dar algumas sugestões com base no que você já colocou. Não, não quero. Você deseja que haja um envolvimento familiar relacionado a esse tema? E aqui o material de base é o currículo de segurança da internet do Google, né? A gente utilizou nesse agente esse material do Google. E aí é óbvio que todo agente com uma missão tão importante como essa precisa ter um relatório, que é o planejamento de vocês, com mais eficiência, com conformidade com a BNCC Computação, com criatividade, com inclusão. Mas, acima de tudo, ao final, vai falar assim para você, agora, revise todo esse material, verifique se está adequado de forma ética, se está adequado à sua realidade, faça suas intervenções, e aí sim você vai poder colocar tudo isso em prática. Então, eu criei essa história para trazer aqui para vocês, mostrando sobre esse agente virtual, porque nós vamos pegar muito material. São muitas sugestões. Lá no Tá Pronto, nós fizemos um trabalho intenso, produzindo muito material, e está riquíssimo os materiais. Mas você também vai poder estar construindo o seu próprio material. E, além disso, você vai pegar também o material do Tá Pronto, né, que você colocou ali, e você fala assim, não, eu quero uma outra versão, porque nós temos o direito, né, e a possibilidade de recriar, né, de remixar aquele material que está lá disponível para a gente construir, é sempre adequando a sua realidade. E aí, a gente ativa essa missão, que descubra como tudo isso pode transformar a sua aula. E aqui, só para mostrar antes de entrar lá no assistente virtual, é onde vocês vão encontrar, tá? Então, vocês têm aqui o agente, né? Então, tem a história, lá o storybook, tem o livrinho do storybook, que já está incluído no material, que vocês podem utilizar. Eu falo sempre que todo material de letramento digital, primeiro tem que ser útil para mim. Eu, enquanto professor, isso é útil? Eu vou conseguir colocar isso aqui em prática, né? Eu preciso entender, e nada melhor do que uma história para contextualizar aquilo que está sendo falado. Então, a Paty vai colocar depois aí para vocês esse material. Eu vou tirar aqui dessa tela e vou mostrar na prática, então, como que vocês acessam aqui esse assistente virtual. Só um instantinho, eu vou interromper. Paty vai me falando com o tempo aí que eu coloquei o celular aqui e esqueci de ligar. Então, São 18. Tá. Mais uns 5 minutinhos, né, para o pessoal poder perguntar. Isso, tá? Então, aqui eu vou tirar essa tela e vou compartilhar o assistente. Então, quando vocês adquirem lá, ele está gratuito ainda essa semana para vocês, porque a ideia é que vocês possam estar utilizando. Ele foi criado com esse objetivo de auxiliar ali os professores nesse processo de elaboração mesmo, de planejamento de aulas. Quando eu aceitei o convite para produzir o material do Tá Pronto, eu também criei um assistente para me ajudar nessa elaboração do material. Então, toda a inteligência artificial, a gente tem que utilizar a nosso favor, mas sempre como eu
estou no poder. Eu brinco sempre dessa forma. Não é a IA que controla, é eu que controlo aquilo que eu preciso fazer com o uso da inteligência artificial. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu já adiantei aqui um pouquinho. Então, essa aqui é a primeira pergunta, né? Na hora que você clica, né, no link que você adquiriu, vai aparecer, vai vir aqui para o Gemini, e aí ele vai falar assim, ó, lá, eu sou a Inova, sou agente especial que irá te ajudar nessa missão especial. E ele pergunta o seu nome, se você quiser se identificar, se não, não há problema, eu vou colocar assim, olá. Como é um assistente virtual, ele vai levar um tempinho ali para responder para você. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar o meu nome e vou colocar que eu sou da educação infantil. Vamos colocar do 6º ano. Vou colocar aqui do 6º ano, que é o foco das atividades do Tá Pronto nesse momento. Tá? Então, eu já me identifiquei como do 6º ano. E aí vai falar, prazer, Thaís. Para começarmos, qual eixo da BNCC nós vamos trabalhar hoje? Então, eu quero trabalhar com pensamento, que foi o que as meninas, né, seguiram por essa linha hoje, computacional. Eu posso só digitar o número ou escrever aqui a palavra, tá? E aí ele vai analisar a minha resposta e vai fazer um comentário e já vai trazer os eixos da BNCC, porque a base dele são as tabelas da BNCC Computação. Ele trouxe aqui para mim, tá? As 6 habilidades referente ao 6º ano sobre o tema de pensamento computacional. E eu vou escolher aqui, por exemplo, o 2. Eu quero trabalhar com o tema da habilidade número 2. E vai sempre perguntando para você, porque é isso que a gente faz com a inteligência artificial, né? Então, a gente trabalha sempre nesse sentido. Por isso que quando a gente for trabalhar pensando nos estudantes e com inteligência artificial, é sempre com as perguntas. Não é que você vai sugerir a pergunta aqui, tá? Mas sempre pensando, trabalhando com os estudantes para que ele perceba o que ele quer de resposta naquele sentido. Aí ele vai perguntar para mim, ó, eu quero atividade desplugada. Vai um tempinho. E aqui ele vem fazendo várias perguntas para você, para mim, tá? Então, eu quero trabalhar integrado com alguma disciplina, eu vou colocar português. E o tema eu vou colocar português, eu vou colocar leitura. Vamos ver o que ele vai responder, porque ele vai sempre buscando na base. E aí já vem um outro ponto. Lembra que eu falei que foram vários pontos que esse assistente virtual tem? Ele pergunta aqui para mim, eu acho que aqui é interessante colocar, qual tipo de metodologia ativa, porque hoje se fala muito, vamos trabalhar com metodologias ativas, né? Então, qual metodologia ativa? E aqui eu peguei uma base também de várias metodologias ativas, e ele me dá 6 sugestões de metodologias. Aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, gamificação. Faz o comentário. E aí é a pergunta que eu acho super importante. Por que eu não coloquei lá no começo? Tá? Eu quis colocar no meio desse pensamento. Tá? Eu tenho algum estudante, porque eu já fui pensando, então agora eu tenho esse estudante que eu preciso incluir. Então, eu vou colocar aqui um aluno com um tipo de deficiência visual. E aí vai buscar na base de dados, tá? Como trabalhar. Aí ele dá a sugestão aqui da audiodescrição e do braille. É claro que aí, se você precisar, você vai fazer mais perguntas ao final. A quantidade de aulas, tá? Vou colocar aqui só uma. Eu não coloquei que eu queria o tema da educação midiática, porque lá também já perguntou para você se você gostaria de fazer alguma integração com a educação midiática. E aí ele vai te dar, né, a tua sugestão. Então, aqui também eu coloquei aqui, eu não marquei nenhum, ele me deu aqui uma sugestão de ODS,
tá? Em relação. E aí, aqui que eu falei da taxonomia de Bloom. Ele vem elaborado, ele vem montado em cima desses verbos, né? Que a gente precisa utilizar ali nesse planejamento. Olha aqui as adaptações curriculares. Na parte de avaliação, vem uma sugestão com as rotinas de pensamento, que é muito importante a gente trabalhar com essa estrutura para o aluno entender aquilo que ele está fazendo. No Tá Pronto tem muito tickets de saída, né? Aqui eu optei por colocar as rotinas de pensamento, que também é algo que eu acredito, né? Então, e aí ele me dá também uma conexão com a família, que é o que o aluno pode fazer em casa relacionado com esse tema, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o algoritmo de escovar os dentes, tá relacionado com o pensamento computacional. E aí, ele vai me dando algumas sugestões. E um alerta que é muito importante desse agente, que é quando a gente trabalha com inteligência artificial, que é exatamente esse aqui, ó, eu fiz questão de colocar, que é essa atividade foi gerada pela IA, você precisa revisar e adaptar o conteúdo conforme a realidade da sua turma. E aí você dá a sequência, se você quiser revisar algum ponto, retirar algum ponto, porque ele está perguntando aqui para vocês. E aqui dentro desses espaços vocês podem adicionar material, criar imagens, né? Agora tem até as músicas, né? Que é possível estar criando também dentro desse material. Então, esse assistente virtual, ele vem exatamente nesse sentido. Nós temos um desafio muito grande, né, Paty? Então, nós temos um desafio muito grande agora, e a gente também precisa utilizar a inteligência artificial de forma ética, responsável. Não sei se vocês viram, tá aí, hoje era para ter sido aprovado lá pelo Conselho, se entraria ou não o trabalho com a inteligência artificial nas escolas. Vai ser aberta uma consulta sobre isso. Então, a gente, enquanto professor, eu sempre falo aqui na nossa rede, que enquanto professor, eu preciso primeiro saber como usar, como colocar tudo isso em prática, pegar todas essas sugestões do aulão e falar assim, o que eu vou fazer com isso agora? Então, esse assistente virtual, ele vem para estar ajudando vocês aí nessa missão, né, essa missão que é linda, que nós temos enquanto professores. Arrasou, Thaís, muito obrigada. O pessoal aqui está comentando que está dando erro quando baixa. Pessoal, vocês precisam estar logados na plataforma, tá? Para conseguir, talvez seja isso. Tem que fazer um login. É mega rápido, não demora nem um minuto, é só entrar com o seu Google e aí você clica em grátis e ele já baixa. Se você não fiz logado, mas não funcionou. Se vocês não estiverem conseguindo agora, eu vou mandar o nosso contato. Edu, tá aí? Eu tô aqui. Paty, na verdade é um problema com o link mesmo, tá? E depois, se você puder me mandar, então é isso. eu troco para você, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês guardem o link aí, né? Copia esse link aí, joga pro seu WhatsApp, guarda ele para vocês lembrarem. E quando acabar a live, você consegue dar uma olhadinha, Thaís? Já olha aqui, já. Beleza. Talvez a Thaís tenha subido o link aí, faltando algum pedacinho, e talvez por isso que não esteja funcionando. É o link da loja ou é o link do... Não, é o link do recurso. Tá. Acho que agora o link do recurso só está super agente virtual da BNCC. Acho que faltou o começo do link, né? Tá, peraí que eu já entro aqui já. Só fazendo uma observação aqui ao lado, ó, na hora que você baixar e abrir ele no seu Gemini, ele vai ficar aqui. Tá vendo? Ó, a gente BNCC Computação, ele já salva aqui, tá bom? Então, eu já vou pegar o link lá novamente na loja e já coloco aqui para vocês, tá bom? Perfeito, Thaís, foi maravilhoso, muito obrigada. Eu achei o seu agente, assim, completíssimo, né? Abordando de tudo, de ODS, então dá para ter um trabalho, assim, um material muito robusto, né? Muito bem organizado, contextualizado, então, assim, arrasou, é um assistente, assim, muito bem feito, parabéns, adorei, já estou doida para experimentar, eu ainda não usei, né, conheci junto com vocês aqui em primeira mão, então agradeço muito, tá, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente está com um tempo bem apertado, porque já vai dar 8h30, né, o nosso horário. E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu tenho aqui vários links que eu vou colocar, como são muitas coisas, eu organizei e coloquei bonitinho aqui
e uma vez só no chat, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Edu, você consegue fechar o chat para mim? Consigo. Só para não sumir essa mensagem. Então, deixa eu dizer o que tem aí para vocês. Nesse primeiro link que eu coloquei no chat, Thaís, você pode parar o compartilhamento, tá? Por causa perdão. Não vi. da internet. Então, assim, nesse primeiro link você consegue acessar os aulões passados. Então, tem o aulão primeiro da BNCC da Computação, que foi agora dia 9, mas tem vários outros. Tem um incrível com o Edu de Canvas, né, Gemini Canvas, tem de Gems, que é esse assistente aí que a Thaís acabou de mostrar, é um Gems, então a gente tem um aulão ensinando sobre esse recurso. Então, assim, tem vários aulões que vocês podem assistir de maneira gratuita nesse primeiro link, tá? O segundo link são os recursos da BNCC da Computação. Então, a gente tem aí são mais de 40 planos de aula abordando todas as habilidades da BNCC da Computação do Fundamental 2, tá? Então, você consegue aí abordar todas as habilidades através desses planos de aula, lembrando que eles estão ali conectados com sempre uma data temática para você utilizar aí na sua sala, tá? Então, são planos bem completinhos, que se você ler lá na descrição, já dá para você saber se ele é indicado para quê, né, para qual ano, qual é a habilidade que ele trabalha. Então, é um material, assim, modéstia à parte, ficou muito fofo, nossas autoras trabalharam muito bem, e eu acho que é um material que vocês vão gostar muito, tá? E aí tem um presente, para quem está aqui, a gente tem um recurso gratuito aí, tá? É o terceiro link, é um plano, inclusive foi feito pela Thaís, é o algoritmo de organização semanal. Ele é um plano, eu acho uma fofura, ele tem um planejador que a Thaís preparou aí no Canvas, que o aluno consegue, depois de preparar todo de uma forma desplugada, né, fazendo todo aquele processo desplugado, ele consegue utilizar o planejador para tentar planejar ali o seu momento de aula, né, o que prova, prioridade, o que ele precisa estudar primeiro, e isso para alunos do sexto ano que estão caindo de paraquedas ali numa estrutura totalmente diferente de Fundamental 2, esse planejamento é muito bacana. Então, fica a dica, esse recurso gratuito para vocês baixarem e já usarem aí essa semana aí na sua sala de aula, tá? E tem a nossa comunidade no WhatsApp, gente. Se você ainda não está lá, nessa comunidade que a gente faz uma troca incrível, onde a gente divulga muita coisa, tá? Então, se você quiser saber mais sobre as coisas que a gente produz, né, nossas divulgações e tal, e uma troca bem legal mesmo de educadores, entra lá na comunidade do WhatsApp, que é um lugar muito bacana. E temos aí a loja das nossas 3 meninas, tanto da Adriana, da Denise e da Thaís. Então, tem muitos links, se vocês quiserem aí, já copia, joga para o seu WhatsApp para vocês poderem olhar com calma depois. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Alguém quer falar alguma coisa? Querem deixar aí algum comentário final? Dizer para vocês que nós estamos em produção para novos planos agora voltados para Fundamental 1 e Ensino Médio, tá? Então, preparem-se, que daqui a pouco está chegando. A gente ainda não tem uma data, mas fiquem de olho, inclusive aí na comunidade do WhatsApp, que a gente divulga tudo lá. Então, da mesma forma que a gente fez para Fundamental 2, agora vamos produzir para Fundamental 1 e para Ensino Médio com outros colegas, né, assim, mais especializados. A gente está chamando cada um de sua área, para cada um trabalhar dentro da sua expertise, né, da sua zona de conforto, e fazer um trabalho bem bacana para que vocês possam usar na sala de aula, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, foi tudo preparado com muito carinho. Meninas, Denise, Idri e Thaís, muito obrigada pela disponibilidade de estarem aqui hoje, foi muito bacana, tenho certeza que acrescentou muito para quem ficou aqui assistindo com a gente até agora, tá? Obrigada, Paty, obrigada, meninas, obrigada pela presença, pessoal, uma boa noite para todos. Eu que agradeço. Então é isso, podemos ir, podemos descansar, vocês, né, que eu vou para a reunião agora aqui. Então descansem, gente, muito obrigada, e a gente se encontra lá na comunidade do Amplifica, tá? Beijo, boa noite, Edu, obrigada, boa noite para todo mundo. Ótimo descanso para vocês. Tchau, tchau, gente. Parabéns, meninas. Tchau.